Olá, meus amados, estamos aqui de novo, com mais uma oportunidade e o privilégio de meditarmos juntos na palavra do Senhor, amém? E eu quero trazer para a nossa meditação uma palavra de Jesus contada, a respeito de um juiz e uma viúva. E no final, ele traz uma palavra para a gente assim, muito interessante para nós nesses últimos dias, nesses últimos tempos, porque eu acredito que nesse período de pandemia tem sido um período de muito clamor do povo. Acredito que principalmente um clamor a respeito das coisas dessa vida, não das coisas do céu, do reino, mas das coisas dessa vida. Por que Deus não age, por que Deus não faz, por que Deus não fez, por que Deus ainda não agiu, por que demora tanto em responder, por que Deus demora tanto em falar, ou por que Deus não está falando. Há tantos clamores e há tantos questionamentos a respeito de Deus em relação ao homem. Mas olha só, eu quero meditar junto com você no versículo 7 e 8 do capítulo 18 do livro de Lucas, que diz assim: isto é uma palavra que vem em resposta ao texto, todo o contexto dele. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amados, essa palavra vem para nós nos dando entendimento, nos dando uma compreensão de que Deus trará a resposta. Perdão. Só que a resposta de Deus para nós não virá assim de qualquer jeito, de qualquer forma, em relação à nossa vida e conduta nessa terra. Primeiro porque Deus não é obrigado e Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Amém? Nós temos obrigação com a palavra dele em obedecer e em viver, praticá-la, para que realmente nós possamos alcançar as respostas de Deus. Porque o ser humano, ele é necessitado, ele é ávido de respostas de Deus, de agir de Deus, de favor de Deus. E o próprio Senhor diz que o homem nada pode do alto não nos for dado. Amém? Então aqui ele fala a respeito de um juiz que estava sendo molestado por uma mulher que julgasse a causa dela. E ele ainda diz assim no versículo 6: então o Senhor diz: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça? Será que Deus não fará justiça? Vamos trazer aqui para nós a fala de Jesus comigo e com você, não o caso da história contada por Jesus do juiz com aquela viúva, mas no seu caso, no meu caso, no nosso caso, com Deus, diretamente com Deus. Eu não sei há quanto tempo você clama, eu não sei o quanto tempo você busca o agir de Deus na sua vida, uma resposta de Deus para a sua vida. Há uma causa na minha vida, há uma situação na minha vida que eu já clamo a ela há mais de 20 anos, amados. Há mais de 20 anos. A resposta que eu preciso, eu não alcancei. Ao meu tempo parece demorado em defender a minha causa. Mas ele é soberano sobre o tempo e está no controle de tudo e todas as coisas. Mas aqui há um questionamento. Jesus está questionando para mim e para você. A condição aqui é eu, você, Jesus e o nosso Pai, o nosso Deus. Jesus questiona para mim e para você assim: não fará Deus justiça a mim e a você que somos escolhidos por Ele? Você acredita que Deus não fará justiça à sua causa? Porque eu acredito que Deus fará, amados. Do jeito dele, do modo dele e no tempo dele. Há tempo, modo e propósito para todas as coisas, amados.
Não vai ser do meu jeito, da minha forma, no meu tempo, como eu quero. Isso pode acontecer se estiver encaixado com o coração de Deus, o nosso Deus. Mas não Deus encaixado comigo e com você. Consegue entender isso? Talvez você que está me ouvindo agora e me vendo, você já chutou o pau do tabernáculo aí, da tenda com Deus, saiu da tenda e se rebelou, porque há muitos anos você esperou resposta, Deus não deu, você foi lutar para conquistar, para viver o que você não conseguiu esperar em Deus. Você desistiu de permanecer. Você derrubou o tabernáculo e hoje aí está um sepulcro caiado. E Deus vem mostrar para você nesta palavra que Ele é Deus e que em nenhuma condição ou situação Ele te deu resposta para que você virasse as costas para Ele. O juiz tinha um temor assim de que aquela viúva viesse a molestá-lo. Então ele decidiu julgar a causa dela. Não é o caso do nosso Deus. Não adianta que qualquer situação que eu fizer fora, contrário aos princípios da Bíblia, que vai forçar Deus mudar a situação ou a circunstância da minha vida como resposta que eu espero dele. De jeito nenhum. Como diz, eu tenho que andar calmo, sereno, tranquilo, reto, íntegro, com todas as virtudes que a Bíblia me dá como orientação que eu tenho que viver para alcançar a resposta de Deus. Mas em meio à revolta, rebeldia, vivendo uma vida relaxada com Deus, isso não fará com que Deus traga respostas como eu espero, como eu desejo dele, não. De jeito nenhum. E não há ninguém, nenhuma outra situação, nenhuma outra condição que eu venha buscar a resposta e alcançar a resposta tão plena e certa como a que Deus pode me dar. Assim como para mim, como para você também. Então aqui é questionado: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Claro que Deus fará. A Bíblia diz no Salmo que Ele fará a justiça. E é muito interessante parar e prestarmos atenção que ele declara que ele fará justiça. Aí ele diz assim, que a ele clamam dia e noite. Talvez você já não clama mais com palavras, mas com a dor do seu coração. Talvez você deixou de falar, começou a chorar e as suas lágrimas foram como expressão. E em qualquer uma dessas condições, em algum tempo, você desistiu porque para você Deus estava demorando. E não fazia jus você continuar esperando a resposta de Deus. Não é no fogo, não é na tormenta, não é no terremoto, não é no furacão, não é no vento, é na brisa. É na calmaria. Talvez você está sendo pressionado pelas circunstâncias, situação, pessoas, em que Deus te responda para que você possa responder a essa pressão. Mas Deus não vai agir em nosso favor na pressão, de jeito nenhum. E nem adianta nós pressionarmos a Deus, porque Deus não vai agir mediante a nossa pressão. E o ser humano, ele muitas vezes se deixa ser usado pela sutileza do diabo para tentar, pensando que pode manipular a Deus com coitadinho, com dodóizinho, com autocomiseração, com melancolia, com ofreumato. Não, amados. Isso não vai mudar o tempo, o modo e o propósito para Deus te responder, para Deus agir, julgar a sua causa, a minha causa. De jeito nenhum. Nós vamos viver o tempo que Deus determinou se andarmos de acordo com o que Deus quer. Se não andarmos, nós vamos retardar o processo do agir, da resposta de Deus em nossas vidas. Isso é fato. E aquilo que nós esperamos como resposta vai ser retardado, mas Deus vai agir de outra forma
para que nós possamos consertar, mudar a nossa conduta, para assim alcançarmos o que esperamos dele. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Olha ainda. Embora pareça demorado em defendê-los, amados, Deus não está demorando. Existe um ditado dos antigos que Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda e nunca falha. Em Abacuque fala que se parecer demorar, espera. Se parecer, e esse se é uma condição para o homem, do homem, no seu entendimento de que parece que Deus está demorando. Porque no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 5, Abacuque faz um questionamento. No capítulo 2, versículo 1, ele fala que ele vai se pôr na torre de vigia. E no mesmo capítulo, ele fala que, ainda que pareça demorar, espero, pois não falhará. Não tardará, depende da tradução. Pois o justo viverá pela fé. Esses dois textos, tanto de Abacuque quanto esse, eles se completam para nós entendermos como nós devemos estar, como nós devemos nos colocar diante de Deus. Porque muitas vezes a gente está se preocupando em colocar diante do homem, amados, e não diante de Deus. A gente lê a Bíblia, isso é para quem lê, né? A gente entende, compreende, discerne a palavra. Recebemos uma palavra rema, uma promessa do Senhor, mas estamos preocupados com o homem, com a nossa condição diante do homem, e não com Deus, diante de Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que pareça demorar em defender? Claro, Deus vai te defender. Deus vai julgar a sua causa, pois ele é o juiz supremo de todas as causas pela qual ele irá julgar. No versículo 8 ele diz assim, olha, digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Entenda bem, amados, esse depressa aqui não é na nossa condição e não é pela pressão que fazemos a Deus. Essa resposta aqui que vem, né? Digo a vocês que depressa lhe fará justiça, mas é uma colocação no tempo de Deus, através de Deus para a nossa vida. Amados, Deus não tem pressa com as coisas. Deus não tem pressa. Eu fico ouvindo que pessoas dizem assim, e Deus tem pressa em agir, Deus tem pressa, mas você tem que isso, você tem. Deus não tem pressa. Deus não é desesperado para fazer acontecer na minha, na sua vida. Ele é desejoso de julgar nossa causa, de nos responder, de nos abençoar. Mas pressa não. Da parte de Deus não. O salmista Davi, ele pedia, dá-te pressa em me responder. Porque Davi tinha o desespero da resposta de Deus, a pressão que ele sofria. Assim não é diferente eu e você. Então muitas vezes oramos como Davi, Senhor, dar-te pressa em me responder e me socorrer. Só que meu amado e minha amada, ele vai responder, desejoso pelo que ele tem de nos responder e julgar nossa causa, ele vai. Mas como está você? Qual é a sua conduta? Como está a sua conduta? Olha o complemento do versículo. Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Se fosse para Deus descer diante de você agora, ele vai encontrar fé em você? Amados, eu não sei quanto tempo de caminhada, de jornada que você tem. Mas independente do tempo, Deus já fez coisas na sua vida que a sua fé já pode ter sido trabalhada para ser como um grão de mostarda.
Você vai até Deus porque você tem fé que Ele responde, que Ele faz, que Ele age e Ele julga? Ou você vai a Deus só porque você sabe que Ele é Deus, mas tipo assim, você quer ver para crer e não crer para ver? Qual é a sua conduta? O final aqui, ó, fala, será que ele vai encontrar fé na terra? Em Abacuque ele fala, o meu justo viverá pela fé. As duas condições do que nós esperamos em termos da resposta, como lá em Abacuque, daqui como julgar a causa, depende de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, amados. A palavra diz que aqueles que se aproximam de Deus precisa que ele se torne galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O combustível, né, o alimento para o agir de Deus, a mão de Deus agir em nosso favor, chama fé. Mas por mais que haja uma fé maior do que um grão de mostarda, isso não vai fazer com que Deus haja fora do tempo que Ele já determinou o dia de julgar a sua causa. Para antecipar, não. Mas para retardar sua conduta pode fazer com que isso mude. Nós precisamos entender que tudo que Deus faz em nossas vidas, todas as causas que apresentamos e alcançamos, é para que nós tenhamos fé nele. Os momentos difíceis, as tribulações, as provações e até mesmo as perseguições que nós sofremos, as tentações, tudo nos leva à condição de amadurecermos. É para nos levar à condição de amadurecermos no nosso relacionamento com Ele, na nossa fé para com Ele, na nossa intimidade para com Ele. Amados, porque se ficarmos de sombra, água fresca e barriguinha cheia, é claro, amados, que nós vamos relaxar no nosso relacionamento com Deus, na nossa busca, na nossa fé ao Senhor. Então, muitas vezes, o contrário, a adversidade, ela vem para nos aproximar. Percebemos. E com essa finalização dos tempos que se aproximam da vinda de Jesus, a nossa condição é assim, mal terminamos uma luta e estamos já com outra. Mal acabamos de vencer uma aqui, já estamos em guerra com outra. E sempre buscando em Deus, sempre buscando em Deus. Pelo menos assim é a minha vida. Sempre entendendo que eu tenho que ter comunhão com Deus para vencer. Porque todo dia tem um gigante, tem um leão para eu matar. Todo dia. Agora mesmo, pouco antes de fazer esse vídeo, eu recebi uma ligação de uma situação que eu tenho que resolver, me pressionando, e eu tenho que resolver. Mas para eu resolver, não depende só de mim. E muitas vezes é assim na sua vida também. Há coisas que não depende só de você, para que as coisas aconteçam, para que as coisas cheguem no lugar para a gente ver o agir de Deus. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Amém? Não existe na Bíblia, faça a tua parte que da minha te ajudarei, porque isso não existe. Mas existe algumas palavras, alguns princípios, alguns versículos que nos mostram que nós temos que fazer o que cabe a nós fazermos. Mas no final, a suma é: Deus vai encontrar fé em você, vai encontrar fé em mim, vai encontrar fé em nós. E toda essa condição do agir de Deus, amados, está condicionado a nós termos fé em Deus e crermos, porque um dia o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. E a base da nossa fé é aí, é nele, como Senhor da nossa vida. E como Senhor, não fará Ele justiça? Não julgará Ele a nossa causa, sendo que somos escolhidos dele? Nós o temos como Senhor e Salvador da nossa vida? Claro que fará. Não importa o tempo que já se demora, não importa as condições, não importa a pressão. Importa que você creia, que você tenha fé. Que ele encontre fé para que no tempo dele ele haja e você viva o favor de Deus, que nós não merecemos, amados. Nós não merecemos. Então não desista.
Você não teve nenhuma resposta de Deus para você mudar a sua conduta a respeito do que você estava esperando dele. Você não teve. Isso não te dá direito nem base de você mudar. Negativamente, não. Positivamente, sim. Tem pessoas porque 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei, dependendo da causa, já tem muito tempo que espera a resposta de Deus. E como Deus ainda não respondeu favoravelmente, a pessoa se rebela, se revolta com Deus. E as coisas não funcionam dessa forma, amado. Rebeldia é pecado de feitiçaria. Revolta é pecado de idolatria. É igualado à mesma condição de pecado de quem é idólatra, de quem é feiticeiro. Então nós precisamos entender o seguinte: Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor. Tenha paciência, mas espere nele. Há vários versículos no livro de Salmo que ele nos orienta assim: espere no Senhor. Livro de Isaías, se não me falha a memória, capítulo 64, fala: espera no Senhor. Amados, precisamos entender uma coisa. Eu fiz até um áudio, tá no meu podcast, sobre a condição de que o salmista falou assim, olha, Davi falou assim: a minha esperança é o Senhor. Se eu tenho uma causa, eu espero que ele me responda, a minha esperança está nele. Ou com você não é assim? Porque comigo é. Eu tenho que esperar nele. A força do meu braço, a minha capacidade intelectual, financeira, material ou relacional não é o suficiente para eu alcançar aquilo que só dele pode vir diante da minha causa. E quando ele agir, ele pode usar pessoas, circunstâncias, dinheiro, material, ele pode usar o que ele quiser, porque ele é Deus e tudo pertence a ele. Mas eu preciso entender uma coisa: eu tenho que ter fé, eu tenho que esperar nele, eu tenho que ter paciência, eu tenho que crer. Amém, amados? Que assim seja você também. É tão interessante que quando a gente recebe a direção, esse dom de Deus de poder pregar a palavra, a gente está pregando e Deus está falando com a gente no nosso interior, nos mostrando aonde está a nossa falha, aonde está o nosso erro também, porque tem que falar aqui comigo primeiro e tem que me corrigir primeiro, até porque a palavra que eu pregue, ela tem autoridade no mundo espiritual e no plano físico para agir na tua vida, porque ela é a palavra de Deus. Mas o fruto através da minha vida tem que ter uma conduta interior aqui dentro, que é crer nele. Eu posso não estar vivendo ainda, mas não quer dizer que eu vou deixar de pregar e deixar de crer que Deus pode fazer na sua vida num tempo diferente do meu. Não consegue entender, amado? Tem que ter fé. Talvez se você está aí, eu tenho mais de 20 anos que eu espero resposta de Deus, você talvez tenha esse tempo, menos. Talvez através dessa palavra a semente da fé começa a brotar em você, a sua conduta muda e você vai ver a sua resposta antes de mim. Primeiro do que eu. Mas é o tempo de Deus. Perdão. Tenha fé. O Senhor quer encontrar fé, amados. Ele quer encontrar fé. E que Ele encontre em nós. Amém? Ele quer encontrar fé. Deus vai julgar a sua causa. Ele está trabalhando para isso. Ele não esqueceu. Ele não desistiu de você. Fica firme. Há um propósito maior. E você vai viver isso. Amados, me perdoe pela tosse, mas já há um tempo que eu estou buscando aí, trabalhando com essa situação. Eu não queria retardar essa mensagem por causa de estar rouco, estar tossindo, assim, como vocês estão percebendo. Então me perdoe, mas foque na mensagem, foque na palavra, foque no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Amém? Fique na paz.